Olá a todo mundo, mais um episódio do podcast CTCAM. Junho, vamos falar sobre vacinação e imunização, aproveitando que dia 9 de junho é o Dia Nacional de Imunização. Hoje nós estamos recebendo uma querida colega e amiga, a doutora Maria Sônia Talbello, que é imunologista e alergista. A doutora Maria Sônia, ela fez faculdade de medicina, formou medicina aqui na Faculdade de Medicina da UPF, fez residência médica em pediatria no Hospital São Vicente, depois ela fez nova residência médica em alergia e imunologia no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em imunologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também mais uma especialização em alergia clínica na Universidade de São Paulo, na USP. Além disso, foi professora por 22 anos na Faculdade de Medicina da UPF. E hoje temos a honra de tê-la aqui para conversar sobre imunização. Aproveito e convido a todo mundo a acompanhar, a seguir as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, CTCAM PF. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos falar sobre um tema que como estávamos comentando agora há pouco, né, alvo de muita desinformação. E a informação de qualidade, né, de confiança é necessária. Maria Sônia, podia começar assim um pouquinho um breve relato assim do que é a imunização, né, o que é a imunologia e qual a nossa situação do ponto de vista dos recursos que a gente tem disponível. Então, boa tarde a todos, eu agradeço o convite, me sinto honrada, né, de ser convidada de estar aqui com um grande amigo e colega para falar de um tema assim, muito relevante, né, e que nesse momento, né, que nós estamos entrando para o inverno, com surtos, né, de influenza, os nossos hospitais lotados, né? Então, eu vim trazer um pouquinho, né, dessas informações para as pessoas assim se vacinarem, né, não terem medo, né? Nós temos indicações, as vacinas, a grande maioria das vezes, são muito seguras, são vacinas que passaram por um crivo muito grande, como a gente fala, né? Precisam de ensaios clínicos, várias fases para chegar até aonde nós temos hoje. E respondendo a tua pergunta, mas eu gosto muito de falar da história, né? Então, o que nós temos de história? Em 1804, o Brasil recebeu a primeira imunização, que foi a varíola. E todos devem lembrar, né? Eu me lembro disso, na época de ginásio, que era a época, né, de ensino médio, que a gente fazia a imunização com as pistolas em fila indiana. Eu acho que a minha geração... Sim. E a gente conseguiu erradicar. Então, em 1900 e depois de um tempo, agora não me recordo bem se foi em 1980, mas enfim, a gente teve... foi em 1980, erradicação da varíola. Aí depois, em 1973, se criou o Programa Nacional de Imunização, que é um programa nacional e ele é muito bem visto, recomendado no mundo inteiro. O Brasil é um dos países que valoriza muito e investe muito em imunização. Aí depois, né, nós tivemos, que nós estávamos conversando antes, o Centro Regional, na verdade, não é regional, é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que ele foi criado em 1993. E esse programa ele está à disposição, mas poucas pessoas conhecem. E depois a gente vai falar um pouquinho mais como que a gente tem acesso para conseguir, né, muitos dos imunológicos, muitas das vacinas que vão ser importantes para a prevenção. E falando um pouquinho da história e valorizando, né, as vacinas, tivemos muitos avanços, né? Nós tivemos, então, a erradicação da poliomielite, né? Então, nós tivemos a erradicação. Nós tivemos uma diminuição da mortalidade em tétano em 81%.
depois que a gente começou a fazer a imunização. Nós tivemos, assim, a redução da mortalidade em coqueluche, a tosse comprida, em 95%. E nós tivemos a erradicação da rubéola congênita, que a mãe passa para o bebê e que traz malformações assim gravíssimas e muitas vezes incompatíveis com a vida. Eliminamos. O tétano neonatal também. Por quê? Porque temos programas de imunização para as gestantes. Hoje nós temos inúmeros calendários. Nós temos o calendário das crianças, dos adolescentes, nós temos o calendário das gestantes, dos viajantes, dos adultos, né, dos pacientes oncológicos, dos 60 a mais, né? Então, nós temos, né, muitos imunógenos que vão contribuir para a nossa saúde. Então, respondendo, né, a questão, o que é, na verdade, o sistema imunológico? O sistema imunológico, ele faz parte do nosso organismo e ele é composto por várias células. Essas células vão se juntar e formar tecidos e essas vão se formar órgãos. E o sistema imunológico é um órgão de defesa. Assim como nós temos órgãos sólidos, né, pulmão, coração, enfim, nós temos sistema responsável para a nossa imunidade, para a nossa proteção. Então, falamos imunidade, falamos proteção. E quando nós falamos imunização, o que é? Então, imunização eu vou estimular o meu sistema imunológico a se tornar resistente a determinados patógenos. E quando nós falamos em imunização, em vacinação, nós falamos em doenças infecto-contagiosas e imunopreveníveis. O que significa isso? Eu vou estimular o meu sistema imunológico para que ele combata aquelas doenças se eu entrar em contato. Então, imunização é prevenção, né? Ela ultrapassa, assim, é prevenir para mim não adoecer. E como que eu posso também me imunizar? Uma delas nós vimos, uma forma é a vacina. E daí nós vamos falar um pouquinho o que é a vacina de vírus vivo, né, o atenuado, vacina de vírus mortos, enfim. Mas eu posso também me imunizar apresentando a doença, só que de uma forma nada boa, perigosa e que pode custar muito caro. Bom, né? Quando não for letal, pode então deixar sequelas, o que a gente estava comentando com relação à coqueluche em criança. Risco de pneumonia, doenças neurológicas, tétano, alto índice de mortalidade, né? Rubéola congênita, gravíssimo, né? Cegueira. Então, assim, não vale a pena a gente correr esse risco, né? Já que nós temos essas ferramentas, nós precisamos utilizá-las. A concepção da vacinação e esse programa extenso e de grande ramificação que a gente tem no Brasil, não é? Ele penetra praticamente em todo o território nacional, não é? Isso faz com que os vírus não encontrem pessoas disponíveis para infectar, porque estão imunizadas, estão protegidas contra aquele vírus ou eventualmente bactéria ou até qualquer organismo agressor, não é? E isso é que leva ao desaparecimento da doença, não é? E a gente vai conseguir isso também com alguns tipos de cânceres, não é? A gente tem a vacina contra o HPV, que é a principal causa do câncer do colo do útero, não é? E outros cânceres também, ânus, pênis, garganta, e que a gente pode eliminar num futuro breve, vacinando nossos jovens e adolescentes. Isso é uma coisa muito interessante, né? Com vacina que protege contra o câncer, como a vacina contra a hepatite C, não é? Hepatite B, que também protege contra o câncer, né? E impede a infecção crônica pelo vírus B do fígado, não é? E impede o câncer de fígado. Então, a gente caminha para um futuro, ou a gente já caminha num futuro em que as vacinas elas vão ser bem mais amplas do que só para doenças infecciosas, não é? Ou pelo menos
as outras doenças, sequelas de doenças infecciosas crônicas também vão acabar sendo evitadas. São coisas bastante interessantes. A vacinação, assim, tem várias diferenças, lógico, né? As crianças, o adulto e o adulto em tratamento de câncer. Eu gostaria da gente iniciar pelo paciente oncológico. O paciente que tem câncer ou que está em tratamento para o câncer, ele eventualmente vai ter algumas limitações ou alguns impedimentos com relação às vacinas. E são basicamente o tipo de vacina, não é? Não é se é a vacina para uma doença ou para outra, mas é o tipo de vacina disponível, né? O que limita? Qual é o impacto? Passa pela classificação. Nós temos 2 tipos de imunógenos, né, ou vacinas, né? Nós temos as com vírus vivo atenuado. Então, o que é? É o vírus ou partículas de bactérias, né, toxoides, né? Mas eles são atenuados, eles são enfraquecidos. E nós temos as vacinas que são inativadas ou mortas. Elas, o laboratório, né, enfim, na confecção, né, na produção, o patógeno, o agente, ele foi inativado, morto, ou por calor, ou por processos químicos, físicos, enfim. De modo que ele também vai ser um bom imunógeno, ele vai estimular o sistema imunológico, mas ele não vai causar doença. E aí que tem um detalhe. Então, se o paciente, né, o paciente oncológico, é um paciente assim, a própria doença, ela é muito heterogênica, né? Ela mexe muito com a imunidade, né? Então, nesses pacientes, a gente tem que ter um cuidado especial. Então, se dentro do possível a gente puder, né, indicar algumas vacinas antes de começar a terapêutica, porque normalmente, né, a terapêutica ela vai se associar, ela vai diminuir a imunidade. Então, o paciente vai estar mais suscetível a ter essas doenças infecciosas. Então, se eu pudesse fazer isso, iria nos ajudar muito. E também, né, mesmo com vacinas, com vírus vivos atenuado, se eu tiver o tempo prévio, o paciente também vai se beneficiar, né? Então, vai depender também da idade do paciente, o calendário vacinal, como que estava o calendário prévio antes dele adoecer, né? Qual o diagnóstico dele, que tipo de terapêutica ele está fazendo, ele irá fazer, né? Então, o status imunológico, como que está o sistema imunológico dele, né? E mesmo a gente sabendo que às vezes logo pós-tratamento ou durante tratamento, né? Sempre que a gente puder melhorar a situação, o status imunológico, o paciente vai se beneficiar. E mesmo terminando, né, o tratamento oncológico, muitas vezes a imunidade ela retorna um pouco tempo, né, para se restabelecer, ainda assim vale a pena eu imunizar. Por quê? Mesmo eu sabendo que talvez responda um pouco menos, mas vai responder. Então, sempre, né, a gente sempre tem que avaliar risco-benefício. Né? Na grande maioria das vezes tem mais benefício, sempre mais benefício. O único cuidado é com relação às com vírus vivo atenuado. Qual que seriam essas de vírus vivo atenuado? Quais são as? BCG, mas é aquela que a gente faz com 30 dias de idade, né? Aí a gente tem a poliomielite oral, as gotinhas que foram substituídas. Hoje a gente tem a inativada, na verdade ela é celular injetável, então segura. A gente tem a do sarampo, a tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. A gente tem a varicela, todos atenuados, a varicela e o rotavírus. E a gente tem também a da dengue. Essas vacinas que a gente... E a febre amarela? Febre amarela também, desculpe, sabe? A febre amarela também. Nós temos 9 vacinas que elas, né, a gente teria que ter um cuidado. Ou começar, né, o paciente que vai iniciar... antes do tratamento? As vírus vivo atenuado pelo menos 4 semanas antes, 3 a 4, vírus vivo. As inativada 2 a 3 semanas, 2 semanas é o tempo suficiente.
E durante o tratamento não fazemos essas, né? Com esses vírus vivo atenuados, sim, a gente não faz, né? Não faz, exato. Porque também, o risco é, mesmo atenuado, ele se tornar agressivo para aquele organismo. Exatamente, né? Porque o sistema imunológico está debilitado, né? Exato. Isso também tem algumas recomendações com relação a paciente transplantado de órgão sólido, paciente transplantado de células hematopoéticas, que daí o ideal é a gente imunizar antes do transplante, 2 a 3 meses antes, porque essas atenuadas os pacientes vão poder receber depois de restabelecido completamente a imunidade. O que pode demorar vários meses. Pode demorar vários meses. Uma outra questão que é importante também a gente falar dos conviventes. O que são esses, né? Muitas vezes eu não posso imunizar o paciente por algum momento, um tratamento, mas eu posso imunizar, fazer como se fosse, né, uma imunidade de rebanho, que a gente chama. Eu posso imunizar as pessoas que convivem, a família, o cuidador, a própria equipe médica, a equipe da educação, todas essas pessoas ao redor do meu paciente, se eles estiverem vacinados, o meu paciente vai se beneficiar. Então, é algo que a gente também, naquele momento que o paciente ele não está podendo ser vacinado, como agora a gente está com um surto de influenza, né? Influenza é uma das vacinas que a gente preconiza para o paciente oncológico, a pneumo 20, porque sabemos que a doença pneumocócica invasiva, ela causa muitos estragos na saúde, é muito agressiva, então nós podemos indicar o próprio herpes zoster, né, que também nós podemos indicar que são vacinas seguras, né? Então, se nós ajudarmos, né, o nosso paciente né, a melhorar a sua imunidade, seja através da alimentação, atividade física, uma vida mais saudável, mas também a imunização vai nos ajudar. É um todo, né? É um todo para o paciente, né, portar melhor essa fase, né, que é uma fase que precisa mais cuidados e ele está muito suscetível. Eu gostaria de destacar isso que tu falaste agora há pouco, né? Mesmo que aquela pessoa específica, o paciente, esteja num momento muito frágil, onde ele não possa receber a vacinação, se eu consigo imunizar o meio onde ele convive, ele fica protegido, porque o vírus não circula por ali, né? Exatamente. Então, isso é uma outra coisa importante para quem está nos assistindo, que quando eu me imunizo, eu não estou só me protegendo. Exato. Eu estou protegendo os meus próximos, não é? E isso é que faz acabar com as doenças, porque o vírus não circulando, ele não sobrevive no meio do nada, né? Ele vai acabar desaparecendo. Então, esse é um exemplo prático de como que a imunização populacional funciona, né? Exato. Pegando esse exemplo bem concreto local, né? E uma outra coisa que eu achei interessante, Sônia, que tu relataste agora, é que a vacinação ela precisa estar no planejamento terapêutico dos pacientes oncológicos, não é? Desde o começo. Os médicos precisam ter uma atenção maior para isso, inquirir sobre a atualização da carteira, quais são as vacinas que estão faltando, o que precisa, não é, atualizar, para que o paciente transcorra durante o tratamento com a menor chance possível de complicações infecciosas evitáveis, né? Com certeza. Né? Imunopreveníveis, né? Exato. Então, isso é um outro aspecto importante. Quando a gente vê assim na rotina, agora a oncologia ela está um pouquinho mais assim, atenta a um cuidado mais global, né? Se dá muita atenção, por exemplo, para a questão de fertilidade nos pacientes jovens, não é? Sobre as eventuais sequelas que os tratamentos podem acontecer de longo prazo, já que hoje os tratamentos têm um potencial curativo maior, então a gente começa a enxergar as coisas
que acontecem num futuro distante, coisa que antigamente a gente não alcançava, não é? E a imunização, a vacinação dos pacientes oncológicos também hoje está como é que é, no dia a dia da gente, não é? Então, essa é uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar que tu falaste. Quando a gente fala falaste assim sobre inúmeras vacinas, né? Parece que é pouca coisa, não, mas são inúmeras vacinas. Eu gostaria de falar assim, a gente tem a vacina do herpes zoster, ela não é uma vacina assim, não está no calendário, né? Mas é uma vacina que tem recomendações fortes. E a gente evoluiu do ponto de vista de tecnologia da vacina, né? Nós tínhamos a vacina de vírus atenuado, não? Que agora ela é recombinante. Agora é recombinante, Então ela é mais segura, mais eficaz, né? E assim, é interessante porque como a gente estava conversando antes, né? Se a gente conseguir, né, chegar o paciente e ter acesso, ele vai se beneficiar muito. Porque à medida, né, que a medicina está avançando na parte de diagnóstico terapêutica, a imunização é uma ferramenta que nós podemos utilizar no nosso meio, né? Não só para pacientes oncológicos, mas para pacientes com doença crônica. Então, à medida que aumenta a expectativa de vida, aumentam as doenças crônicas, né? Exato. E também doença crônica leva a uma deficiência imunológica, né? Então, se nós estivermos, né, com o calendário nosso, né, em dia, né, a gente acaba esquecendo de colocar em dia, né? Então, a gente acha que imunização é só lá na infância, mas não. Então, assim, se nós mantivéssemos, né, as nossas vacinas em dia, né, com o tétano, fazer a cada 10 anos, se nós, depois dos 50 anos, que agora falaram um pouquinho, né, da vacina contra o herpes zoster, que a indicação, assim, formal é a partir de 50 anos. Porém, a partir dos 18 anos, quando tiver qualquer indício que irá acontecer alguma imunossupressão. Então, eu já tenho indicação, né? E pessoas saudáveis já têm indicação de fazer a partir de 50 anos de idade. São 2 doses e, assim, os para-efeitos são muito tranquilos, né? Então, não vai ter o problema de, como acontecia com a anterior, que era vírus atenuado. Então, se a pessoa estava, né, debilitada, ela poderia apresentar um herpes símile, não com a gravidade ou a intensidade, né, do herpes selvagem, que a gente chama, né? Mas nós não temos mais esse inconveniente, né? E com relação ao que tu falaste, que ele não está no calendário, mas se a gente precisar, o nosso paciente precisar, ele pode entrar, né, no CRIE. Então, tem um encaminhamento, a gente pode encaminhar e até para os conviventes se consegue fazer. E tem várias unidades no Brasil inteiro desses CRIE. É uma unidade, né, que fica responsável por esses imunobiológicos especiais e que as pessoas não têm muito contato. Para nós aqui, onde é que fica? Eu tenho, depois eu te passo. Tá. Hoje em dia é tudo muito online, né? Tem os formulários, mas posso passar depois, né? Fica normalmente junto ali com o núcleo da PNI, das imunizações, né? Então, só que hoje é tudo muito online, né? Você manda um protocolo, manda, né, o que você precisa, o teu diagnóstico, né? Enfim, né? Eles encaminham. Então, não só para o paciente, mas para os familiares. É bem interessante. Falaste agora sobre os efeitos colaterais, que é uma coisa que apavora muita gente, né? Eu tive lendo, agora não vou saber te citar a fonte da publicação, né? Mas eu tive lendo, se não me engano, na Inglaterra ou algum outro país europeu, logo que a vacina de herpes zoster atenuada foi aprovada, teve uma região que foi feita a vacinação populacional dos idosos. Pequena, mas... E uma coisa interessante agora, depois de acompanhamento de 10 ou 15 anos, uma coisa assim,
a taxa de demência Sim. daquela população Interessante. foi menor do que era e do que é a média nacional, não é? Ou seja, então às vezes o pessoal fica meio, não, porque dá, assim, sei lá a desinformação é imensa. E esse estudo, que é um estudo populacional, publicado em revista de alto conceito, essa federada toda, né, mostrou que essa vacina em específica, apesar dos efeitos colaterais que eram realmente desagradáveis, no longo prazo mostrou um efeito benéfico à distância, né? E porque, na verdade, o zócio ele faz isso, ele acaba comprometendo, né? Ele levando a doença do herpes, ele tem muito componente neurológico, né? Então isso aí leva à demência. Então o fato de eu estar imunizando, eu vou estar protegendo, e tem estudos falando sobre isso, né? Então é bem interessante, né? Outra vacina também que eu acho que vale a pena a gente destacar, que ainda é a pneumo, né? As vacinas antipneumocócicas, né? Eu ia entrar nesse assunto porque recebemos agora no Brasil uma nova geração, Sim. né? É uma vacina, assim, agora é a pneumo 20, porque ela comporta 20 sorotipos. E o Brasil foi sempre migrando, né? Então, lá no passado nós tínhamos a pneumo 7 valente. Depois a gente passou para 10, depois passou para 13, 15 e agora chegou a 20. E nós temos a 23, que a 23 é um pouquinho diferente. A 23, ela é uma vacina antipolissacarídica. O que é? Eles pegaram só a superfície do pneumococo e fizeram. Então, é uma vacina que ela só estimula o linfócito B, né? Vou fazer um adendo aqui, que nós temos, como eu falei, que o sistema imunológico ele é composto por células. Quais são as células? Elas estão no nosso organismo. Então, nós temos os linfócitos B, que produzem os anticorpos, nós temos os linfócitos T, né, que também são muito importantes, né, para a questão dos vírus, bactérias, mas essas duas células, elas trabalham em sinergia. E já, por exemplo, a vacina antipneumocócica, a pneumo 23, ela só estimula o linfócito B. Então, ela tem uma durabilidade menor, né? Ela não consegue ser... A outra a gente fala que é conjugada. Por que conjugada? Porque ela utiliza, né, a ação do linfócito T. Então, ativa diretamente o linfócito B, mas o linfócito T para ativar o B. Então, ela tem uma imunidade muito mais duradoura e eficaz, né? Então, claro que a gente sabe que o ideal de todas as vacinas seriam que elas pudessem ativar todos os componentes do nosso sistema imunológico, né? Então, a gente fala muitas vezes, né, em anticorpos, e aí eu entro na questão, né, meio complexa do anti-HBS, né? Que às vezes, assim, não necessariamente o fato de eu ter menos 10 unidades internacionais que eu não estou protegido. Por quê? Porque essa vacina, ela vai atuar também na imunidade celular. E é o que a gente viu também com o Covid, né? Que também ativa a imunidade celular. Tantas pessoas no passado que tiveram o Covid, o SARS-CoV-2, eles mantinham, né? Foram feitos trabalhos e eles tinham uma memória imunológica para linfócito T. Então, a imunidade do linfócito ela é muito mais duradoura, né? Então, tem essas vacinas. E a pneumo 20 é uma vacina segura, né? E eu posso fazer uma única dose. Ela vai evitar, né? O que é a doença pneumocócica invasiva? É uma infecção generalizada pelo pneumococo, é uma pneumonia, é uma meningite pneumocócica, que é algo gravíssimo, né? E muito comum também em pacientes com doença crônica, paciente com diabetes, né? Fazem meningite por pneumococo. O pneumococo, ele faz muito estrago no sistema nervoso central. É muito grave, né? Exato. E temos as outras vacinas, né, para meningite B, meningite C. Então, nós temos, assim, né, todas elas, quando bem indicada, em parcimônia, né, eu acho que é bem importante, assim, essa equipe multidisciplinar, sempre, né, o paciente conversar com o seu médico, com o seu oncologista, com a equipe, para poderem discutir no momento qual a melhor vacina, qual o momento de fazer. Sempre tem que haver essa parcimônia, né? O cuidado do paciente não adianta, ele é multidisciplinar, né?
e multiespecialidades. Não dá para um médico achar que é o dono e o que sabe tudo, né? O conhecimento da medicina ele é muito vasto, não tem como a gente dominar tudo. A gente precisa auxiliar o outro. Isso é bom, né? Todos ganhamos, né? Exato. Uma das coisas que, ainda no pneumococo, depois eu tenho uma outra questão, mas ainda no pneumococo, na rede pública, a indicação é fazer 2 vacinas, né? Tem sequência, Sim. Tem alguma regra mais... Sim, na rede pública nós temos, por enquanto, a pneumo 10, ela vai entrar 13. Sempre na privada entra um pouquinho na frente, né? Isso. Então, por exemplo, chegou no Brasil a pneumo 20, né? Que é a última. Nos Estados Unidos estão usando desde 21. E já está para sair a pneumo 23. A Europa também já usa. Nós, apesar que o nosso, né, PNI é invejável, mas, né, as grandes produtoras de vacinas são de laboratórios de fora do país, né? Então, primeiro, né, chega lá e depois até, né, a Anvisa dá o ok, demora um pouquinho, né? Mas se a gente fizer, por exemplo, né, a pneumo 20 ainda não está na rede pública, está a pneumo 10 e vai entrar 13. Então, qual seria a sequência mesmo? A gente faria uma 13 ou uma 15 e depois faria uma 23. Né? Então, seria essa sequência. Né? Faz ou 13 ou 15. Ou 15. 13 Depende ou 15. A que tiver disponível. Isso, a que tiver disponível. E depois, tem intervalo de tempo? Em torno de 2, 4 meses dá para fazer a 23. Aí essa 23 a gente vai repetir em 5 anos. A 23 a gente se repete ainda em 5 anos. Só a 23. Sim, porque essa é aquela de polissacarídeo que tem uma memória menor. E se a gente fizer a pneumo 20, não precisa repetir, é uma única. Uma única. Agora, se eu fizer o inverso, se eu começar pela 23, porque às vezes as pessoas têm essa ideia, mas eu vou fazer a 23 porque são... Né, quando a gente fala 23, o que significa? São 23 espécies, cepa, tipo daquele pneumococo. Né, que pneumococo é um agente, é uma bactéria infecciosa que causa infecções, né, de trato respiratório, trato, enfim, sistêmico. É uma bactéria, quando a gente fala invasiva, ela é muito invasiva. Então, a gente, né, tinha 7, passou para 10 tipo, né, aí 13, agora a gente conseguiu a 20 sorotipo. Né, então, e com essa qualidade que eu não preciso repetir, e ela vai estimular os meus 2 tipos de imunidade, a celular e a humoral, que a gente chama, que é dos anticorpos e do linfócito T. Né? Eu acredito que em breve deve chegar, né? Assim como, né, provavelmente está chegando na rede pública a 13, é o tempo, né? E também com relação às meningite, né? Depois que começou a ser introduzido no PNI a meningo C, que as crianças fazem lá no calendário infantil, diminuiu muito a incidência de meningite, né? E aí foi avançando, né? Nós temos, né, ACWY, então são 4 sorotipos numa... Isso também ajudou muito numa picada só, né? Porque ninguém gosta de ficar, né? Principalmente as crianças, uma picada tem uma diferença imensa. Então está acontecendo isso, né? Então também para ajudar, né, para otimizar tempo, concentração, né? Outra coisa também que é importante é o momento da gente, né, vacinar, né? Então, assim, aproveitar o momento, né, que o paciente pode, que ele está bem para vacinar, né? Se a gente mantivesse o nosso calendário vacinal em dia, nossa, né? Porque a gente não sabe ao longo do tempo o que virá para nós, né? As que tipo emergências de não doença. estariam lotadas, né? Exatamente, né? Então a gente já estaria protegido, né? Exato. Porque o fato de eu ter uma dessas doenças infectocontagiosas vai debilitar mais o meu sistema imunológico. Muitas vezes eu tenho que parar com a terapêutica, né, da doença de base, seja doença crônica, seja um câncer, né? Então isso vai atrapalhar, né? Então, se a gente puder prevenir, e isso dá para prevenir, né? Então, se a gente puder trabalhar em cima disso, né? Doenças imunopreveníveis, né? Porque esse que é o segredo da imunização, e não ter medo, né? Quando bem indicada, né? As taxas de complicações de vacinas, elas são
baixíssimas, não é? São coisas assim que não tem como questionar o benefício, principalmente quando fala em população, não só individual, não é? Mas quando fala em população, então é uma coisa assim que não tem dimensão, né? E Maria Sônia, a outra coisa, assim, a gente tem o calendário de vacinação da vacina do HPV, não é? Crianças entre 9 e 12 anos, né? Isso, 12 anos, e aí o Ministério da Saúde recomenda que se estenda até 19, mas não é oficial, é só uma recomendação, né? Mas a gente pode vacinar até 47 anos, né? Até os 40, e mesmo exatamente. que o paciente já teve, pode fazer. Porque ele pode ter tido HPV de um subtipo. Exato. E inclusive, também a vacina do HPV fez um upgrade, Sim, né? Exato. Sim, porque nós tínhamos a 2 valente e a 4. Aí agora nós temos a 9 valente. Então a gente tem mais sorotipo, é mais abrangente, né? Para as crianças e adolescentes que já foram vacinados com a primeira vacina? Pode, né? As vacinas elas são muito intercambiáveis, né? Então, por exemplo, o que a gente falando da 13, da 10, pode fazer a 20, elas são, né, bem tranquilo. E também eu posso complementar. E uma outra, eu fiz a 2, né? Ou fiz a 4, posso fazer a 9, sem problemas, né? E muito bom que os meninos, né, também começaram a fazer, que entrou no PNI, né? Achei que foi muito bom. Eu não vi as estatísticas, mas certamente que também está e estará diminuindo muito a incidência de câncer de intestino, né? Porque a gente sabe também, né, que o HPV é um agente, né? Câncer de boca, né? Boca, ânus, né? Então, assim... assim, a vacinação do HPV, assim, eu vejo assim como um marco na oncologia, né? A gente tem os exemplos, agora não sei se é Nova Zelândia ou Austrália, que foi um dos primeiros países que começou a vacinação em massa de crianças e adolescentes, e 10 anos depois eles tinham 50% da incidência de cânceres relacionados ao HPV. E a tendência é quase que a extinção desse tipo de câncer, não é? Coisa que vai ficar na pré-história da medicina. Então, isso é uma coisa muito importante. Mas, então, ressaltar, mesmo as crianças e adolescentes já vacinadas, elas podem fazer. Podem fazer. E quando vai fazer a nova, que é a 9 valente, faz quantas doses? Faz em torno de 2 doses. Faz as 2 doses. Sabes que tem muitos esquemas. Quando eu fui revisar agora, tem muitos esquemas, né? Para a população, se já foi vacinado, se não foi, né? Quanto tempo faz. E vacina, a gente nunca perdeu o que fez, a gente só complementa. Né? Então, eu comecei da hepatite, fiz 1 dose, eu vou complementar as coisas que faltam. HPV, era para fazer. Porque, assim, ainda tem alguns países, por exemplo, se nós formos falarmos em saúde pública, 2 doses, 3 doses para a população, isso influencia muito em termos financeiros. Então, os trabalhos mostram que 2 doses seria suficiente, né? Mas se a gente for ver a posologia das vacinas, seria 0, 2 e 6 meses. Isso. Então, hoje em dia tem, né, muita intercambiabilidade, fez 2, pode fazer uma outra da 9 sem problemas, fez só uma, faz outra, né? Então, isso começaram com os trabalhos lá no Canadá, né, em termos de saúde pública. O importante é que faça. É importante é que faça. Né? O Maravilha. importante é que faça, e é uma vacina, assim, que já está no mercado há bastante tempo, né? É mais ou menos como o exercício físico, não é? Entre nada e o ideal, Sim. Qualquer coisa no meio do caminho traz benefício. Né? Exatamente. Muito bem. Agora também temos, né, nos últimos 2 anos, nós tivemos muita introdução de vacinas, né? Porque às vezes a gente fica, assim como fármacos, né? Às vezes fica muitos anos que não tem nada de novo, né? Nós que somos prescritores, né?
Então, a gente... E a questão de vacina também. Então, esse ano, a gente também teve a do vírus sincicial respiratório, Isso. que é uma doença, assim, o vírus sincicial, ele causa muito problema respiratório, muita sequela. E quais as populações mais atingidas? Muita internação, né? É muita Os dois internação, extremos, né? dos extremos, crianças e idosos, né? E também, né? Por que idosos, né? E por que crianças, né? Quando na infância, né? No TELS, né? A gente fala que o sistema imunológico ele vai estar, né, amadurecido, né, com a imunidade adequada a partir dos 4, 5 anos. Por isso que ele precisa receber essa imunização, porque ele está exposto a um mundo hostil, cheio de micro-organismos. Então, eu tenho que treinar. Você pode ver que as crianças elas são treinadas para ter infecções virais, elas têm gripe, tudo muito mais tranquilo que nós. Nós, adultos, a gente vai perdendo esse treinamento, né? E depois, na 60 mais, como a gente chama, aí nós temos a senescência, que é um envelhecimento natural do ser humano. E a vacina vai lá e lembra os nossos linfócitos que precisam trabalhar. Diminui a quantidade, diminui a apresentação e também a gente vai ficar mais imunodeprimido. Então, também é outra faixa etária que a gente tem que pensar em imunizar e manter o calendário vacinal, a imunidade. Né? As pneumos, a da gripe, né? do influenza, que é anual, e agora do sincicial, que é do sincicial também, não é vírus inativado. Então, não tem problema nenhum, né? São todos recombinantes, seguros, né? E a gente está vendo, assim, e bronquiolite, né? A bronquiolite é a infecção que o vírus sincicial causa. Ele deixa muita sequela em criança. Essa criança que tem bronquiolite na infância vai ser um chiador, um asmático no futuro. Tem trabalhos mostrando. Então, se eu conseguir proteger nessa faixa etária, né? Ainda está evitando uma outra doença desabilitante. Para que ele não venha ter algum problema, né? Alguma pneumopatia crônica, né? E o adulto, né? O 60 a mais, já tem um pulmão, né? Que ele já está rodado, como a gente diz, né? Então, se a gente imunizar, ele vai ficar protegido. São vacinas novas, né? E que entraram no mercado, né? O ano passado, esse ano que foi o ano passado. Mas que ainda as pessoas precisam ter esse conhecimento, né? Então, os doentes, né, oncológico, os doentes com doença crônica vão se beneficiar muito, né, com essa vacina, né? Perfeito. Só voltar um pouquinho para o paciente oncológico, né? O paciente, principalmente a quimioterapia, né? Mas tem algumas medicações, alguns imunobiológicos que a gente utiliza. Acho que o principal deles é o rituximab. Sim, que é um depletor de linfócitos. Esse a gente de tem que suspender, né? Para fazer as vacinas. Então, os pacientes em quimioterapia, qualquer condição que seja imunossupressora, né? Pacientes transplantados que tomam imunossupressores, pacientes com imunodeficiência pelo vírus HIV ou alguma outra imunodeficiência congênita, não é? Mas quimioterapia, terapias com rituximab e alguns outros. É a própria radioterapia. Para esses pacientes reumatológicos que usam alguns também... Corticoide, né? Metrexate. Corticoide, anti-TNF. São pacientes que a gente precisa ter bastante cuidado, né? E entender qual é a vacina que vai ser dada. Então, sempre é bom ter o imunologista junto, né? Mas assim, aí passando agora mais para o paciente mais idoso mesmo, assim, a tríplice viral, não é? A tríplice viral, ela fala-se ela é vírus atenuado, né? Tem alguma formulação alternativa? Sim. Tem para adulto, que a gente fala que daí é DTPA adulto, ela é acelular, né? Então, que essa a gente faz nós deveríamos fazer a cada 10 anos, né? Então, Qual?
a DTPA, que daí que é a tétano, porque o tétano a gente deveria, né, manter, né, e elas são acelulares. Acelular. Então já não tem esse problema, né? Eu já posso fazer. Agora o sarampo, rubéola, cachumba e varicela, não, né? E esses pacientes, pegando o gancho que tu comentaste com os usos de imunossupressor, a gente tem que terminar a terapêutica, aguardar em torno de 3 meses para fazer as vacinas com vírus vivos atenuado. Então, a gente tem que suspender e aí fazer, né? Corticoide, que é muito utilizado, né? Todas as especialidades utilizam. Né? 20 miligramas por mais de 2 semanas, eu tenho que suspender. Sim. E aguardar, no mínimo, né? 2, 3, até 4 semanas para imunizar. Então, também a gente tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque se é com vírus vivo atenuado, eu posso desencadear a doença ou talvez produzir menos anticorpos. Né? Produzir menos anticorpos. Então, eu acho que eu estou sendo imunizada, mas a minha produção não foi suficiente. Não foi suficiente, né? Exato. A terapêutica diminui a resposta imune, exatamente. Né? Perfeito. Eu acho que a gente passou assim, né, de uma forma geral. Sim. A ideia era isso, era prestar informações, né, para o público entender a importância do tema. Com relação aos nossos colegas médicos, a Sociedade Brasileira de Imunização e Imunologia. A gente tem agora a ISBIM, Sociedade Brasileira de Imunização. Exato. Então, a ISBIM, ela fez um consenso de imunização junto com a SBOC, né, e publicaram juntos um manual para os médicos. Ou seja, ali está o suco da informação, né? Não precisa entender o que está fazendo, mas está passo a passo, né? Então, de tão importante que é o tema para a oncologia, a SBOC buscou a ISBIM, né? Se debruçaram, fizeram... Eu vi essa unidade. Aí tem eles fizeram bem separadinho, os pacientes oncológicos, bem direitinho, todo o calendário, as contraindicações. Está um material belíssimo. Exato. Mostra que é um tema que importa, não é, para o paciente, para o nosso paciente individual, importa do ponto de vista de saúde da população, não é? E é uma coisa que importa para a população, né? A gente deve prestar atenção nisso. Eu queria agora dar assim, um passo na frente, assim, como é que a gente está vendo a inovação, o futuro, né? A vacina, ela é vista, entendida, e até hoje ela faz parte da nossa prática médica, como tu falaste, como uma forma de prevenção, né, de doenças infecto-preveníveis. Com a vacinação da Covid, tecnologia RNA, isso abriu um mundo muito interessante. E a gente tem vacinas hoje de tecnologia RNA sendo testadas, não tem nenhuma aprovada, mas sendo testadas em estudos clínicos. Inclusive tem uma que não faz parte do nosso mundo ocidental por questões políticas, mas na Rússia tem uma vacina para câncer de pulmão, parece que ia começar a ser aplicada populacionalmente. Mas a gente tem vários estudos no mundo ocidental, que é o nosso, que a gente convive e acompanha as publicações, de vacinas RNA em câncer de pulmão, câncer de pâncreas e melanoma, não é? Algumas delas como terapêuticas e algumas delas como prevenção do câncer, né? Isso vai aumentar bastante o trabalho, né? Com certeza. E pegando, na verdade, né, com toda essa nova tecnologia que bom que avançou até para os tratamentos, né, para a oncologia, né? Hoje vocês trabalham muito com imunoterapia. Eu falo que a imunoterapia é da imunologia. Exato. Então, e não deixa de ser uma vacina,
Não é Exato. verdade? Se a gente for ver, então, ainda nós precisamos tirar um pouquinho disso do leigo, né? De ter medo de vacinar, e nós médicos também, né? Então, a imunoterapia, a imunização, ela está no nosso dia, ela está aí, é uma ferramenta que nós temos que utilizar, porque ela vai mais no alvo, né? Ela vai no alvo que eu preciso, e a tendência vai ser essa, né? Então, nós já estamos conseguindo, né? A grande maioria das doenças infecto-contagiosas, a gente já tem o caminho delas, que é com as vacinas, né? E a gente está indo agora para o tratamento oncológico, né? Que é um progresso, né? A sobrevida, a qualidade de vida das pessoas, né? Então, é a tecnologia, né? Exato, então, exato. assim como, né, está avançando muito, as vacinas também, né? Tem muitas também, mesmo aqui no Brasil, falando um pouco de Covid, vacinas, né, em spray, né? Vacina para estreptococcus, para amigdalite, né? Então, tem um monte de vacinas, né? Sempre está sendo estudado. Algumas estuda, morre na praia, né? Mas, assim, sempre tem muitos protocolos em andamento, né? Agora, né, também outra que a gente acabou não falando da dengue, né? Isso. Então, a dengue, né, é uma outra que nós tínhamos no passado, né? Voltando a falar, né, também do herpes, nós tínhamos no passado uma vacina, e nós temos uma melhora agora. Então, com a tecnologia, a gente consegue aperfeiçoar, corrigir os erros, digamos assim, né? E nós temos agora para dengue. A vacina, né, que era da Qdenga, que tinha no passado, ela foi preconizada para as pessoas que já haviam tido dengue, para não fazer a forma hemorrágica. Essa não. Essa comporta os 4 sorotipos, né? Então, né, nós temos, né, a gente está avançando. Então, a gente precisa mais São degraus, não é? De evolução. Isso é importante. E uma outra coisa importante é que a dengue, hoje, ela é endêmica no Brasil, né? Sim. Então, a gente só vai conseguir superá-la com vacinação. É melhor a vacinação do que botar todo mundo ser picado pelo... Com certeza. Né, pelo e mosquito. Até porque, mesmo falando nisso, né, a vacina da dengue, ela comporta 4 sorotipos. 1, 2, 3, 4. Então, eu posso ter a vacina, eu posso ter pego dengue, digamos o sorotipo 1, mas eu posso ter mais 3 vezes dengue. Exato. Então, assim, não é quantas vezes eu vou ter, e cada vez que eu vou ter dengue, eu vou ficar mais debilitada. A dengue, ela é muito debilitante para todos, mas e é uma assim, doença de risco. A grande maioria não acontece grandes coisas, mas ela comporta um risco de morte, não é? Importante. Então, não vale a pena correr esse risco. O paciente que já está em tratamento para sua doença de base, se ele apresentar, ele vai, né, vai muitas vezes ficar com sequela, ou retardar o tratamento, atrapalhar o tratamento, vai ter que dar uma pausa, né? Então, e a gente pode prevenir, né? É imunoprevenível também, uma doença infecto-contagiosa imunoprevenível. Então, se eu consigo estimular o meu sistema imunológico, ele vai estar apto a responder. E aí, né, uma pergunta que às vezes os pacientes fazem, mas eu fiz a vacina e eu tive a doença. Até pode ter a doença, mas de uma forma mais branda, porque também tem a ver com o status imunológico. Cada pessoa responde de uma maneira. Então, pode ser que eu produzi menos anticorpos, ativei menos os meus linfócitos naquele momento, mas certamente sempre vai ser mais branda. E nós estamos vendo agora o surto, né, de influenza no estado, né? Então, assim, a gente, né, vai ver, assim, a maioria das pessoas não fez a vacina no ano passado, e nem esse ano. Então, se perdeu muito, né? A vacina, foi aquilo que a gente falou no começo, né? A vacinação, as vacinas, né? Elas são um alvo de desinformação muito grande, né? E as estatísticas mostraram, sim, que a taxa de vacinação geral do Brasil começou a cair de uma forma assustadora, não é? Em alguns países, doenças que estavam erradicadas estão voltando por falta de vacinação. É a poliomielite. A poliomielite havia sido erradicada
Não, desculpa, não é a poliomielite, foi erradicada, desculpa. Estou confundindo com o sarampo. O sarampo havia sido erradicado em 1900 e quando que foi? 18. Desculpa, 2018, agora recente, teve casos de sarampo. Então, assim, recrudesceu. Por quê? Porque ocorre falha, né? Então, num período próximo agora, sarampo, né, o calendário das crianças sempre foi alguma coisa e se perdeu. Então, a gente já está vendo casos de sarampo, uma doença que estava erradicada. De vacinação, né, populacional, para que o vírus não circulasse, se quebrou, o vírus entra de novo, né? E depois, assim, para a gente dar uma doença como eliminada, ainda precisa continuar muito tempo se vacinando para ela não circular, né? E aí, como o mundo é globalizado, a gente também tem algumas contratempo. Muitos países, principalmente, né, os países lá da África, né, eles não têm esse programa que nós temos, né? Então, como as pessoas migram muito, circulam, então, às vezes, né, vem a pessoa, traz o vírus. Tivemos picos também, eu acho que foi em 2015, 2016, é só a gente entrar ali no DataSUS, a gente vê, aqui em Passo Fundo, a gente teve surto de rubéola numa empresa. E aí depois, né, a gente foi rastreando e tinha sido um japonês que veio visitar uma empresa no Brasil e trouxe. E todos os... Sim. Isso já, acho que foi 2015 ou 2016, né, tivemos um surtinho de rubéola. Então você vê como os vírus, os agentes viajam. Será que a gente vai precisar pedir carteira de vacinação para todo mundo que vai entrar no país, né? Não, vai chegar um momento em que provavelmente isso acabe sendo uma política sanitária global, né? Aí fica mais fácil. Eu acho que tem que partir da conscientização, né, da população e também da divulgação, né, de informações, né, mais fidedignas, desmistificar, né, falar, né, para que a vacina não seja algo, né, um mito, né? Exato. Mitos e verdades, né? Exato. Então tem muitos mitos, né? Então a gente tem que trazer a verdade, né? Exato. O nosso papel é isso, a informação, não é? E respeitar sempre o que a ciência até o momento nos indica como o mais correto, né? Senão nós somos, nós estamos aqui tentando reproduzir a melhor medicina possível, né? Exato. Então, e, Marissônia, assim, eu acho, assim, tu poderia, assim, resumir agora para a gente, lembrando quais são as vacinas que os pacientes oncológicos precisam ter atenção com relação à vacinação, ou seja, vacinação sob supervisão médica para saber se pode, não é? E aquelas vacinas que eles devem fazer, independente de qualquer coisa. Então, é que ele, né, deve estar com o calendário atualizado, né? Mas o que a gente assim preconiza e que ele vai, né, se beneficiar muito, todos vai se beneficiar, mas principalmente, né, as pneumos, né, o zoster, o vírus sincicial, hepatite, né, é muito importante, né, que às vezes a gente esquece das hepatite, né, porque era para fazer lá na infância, né, a antitetânica também muito importante a gente fazer, né. Essas, digamos que são as, né, claro que temos, né, as meningite, como eu citei anteriormente, que também podemos fazer, que todas essas são, né, de tecnologia, elas são conjugadas, elas são, que a gente fala, né, elas são inativadas, né, a maioria é recombinação genética, então é muito tranquilo. As que a gente tem que ter um certo cuidado, né, embora toda a vacinação tem que ser sempre conversada com a equipe, né, mas o que a gente tem que ter cuidado, eu esqueci de falar que tem que ser feita da gripe também. Quando eu falei assim, que o paciente deve fazer, ele não vai chegar lá no posto de saúde ou na clínica, eu quero fazer isso, né? É claro, tem uma regra, né? Tem assim, mas, ou seja, são aquelas vacinas em que, mesmo que o médico não seja especialista, ele tem segurança em fazer, né? Tem aquelas em que o médico oncologista ou imunologista precisa
avaliar se o paciente pode fazer, deve fazer ou se deve aguardar. Né? Eu diria, então, 3, assim, digamos, né, as primordiais. Eu diria que o zoster, né, a pneumo e influenza. E, digamos, podemos, né, aqui, principalmente nós no Rio Grande do Sul, que temos inverno rigoroso, o essencial. Então, acho que com esses, né, a gente vai estar, né, e as contraindicadas no momento do tratamento, né, que podem ser feitas ou antes ou posterior, né, aí são as dos vírus vivos, né. BCG ele já fez, né, então que a gente tem que cuidar, né, a dengue, né, a gente tem que cuidar a febre amarela, porque muitas pessoas elas vão viajar para outros países e eles precisam dessa certificação internacional, então muito cuidado, né, com a febre amarela, né? Muito cuidado também, né, com a rubéola, sarampo, cachumba, varicela, né? Principalmente essas que são com vírus, né, vírus vivo atenuado. Né? O rotavírus, que daí já adulto não tem indicação, né, não tem problema, né? Mas principalmente essas, né? Saber o momento ideal para a gente, né, vacinar, né? E com relação que a gente falou muito pouco sobre a febre amarela, né? A febre amarela é importante fazer, por quê? Porque a doença ela é muito grave, né? Então, a doença, assim, a mortalidade é mais de 80%. Né? E aí são preconizados, né, 2 para a gente imunizar, 9 meses e um reforço com 4 anos. E a pessoa fica vacinada para o resto da vida, né? A BCG, que faz lá quando eles são bem pequenininhos, né? As crianças com 30 dias. Adulto, porque, por exemplo, adultos aí acima de 50 anos não tinham vacinação de febre amarela no calendário, né? Sim. Daí como é que faz o adulto? Então, pois é, aí assim, ó, tem uma saia justa, né? Porque na bula da vacina fala que não é para fazer acima de 60, né? Mas aí você vai viajar hoje, 60 anos é muito jovem, né? E aí o país quer que você faça, senão você... Aí não entra. Então aí vai, né? Ali está na receita, na bula está assim, a critério médico, né? Então, qual é a diferença de vacinar com 59 e 60, né? Então é mera formalidade, né? Então pode fazer, não tem problema, né? E aí é dose única? É dose única. Uma dose é suficiente. Né? Dose única é suficiente. Outra vacina também que a gente não falou muito, que é que é importante, que é a vacina da hepatite A, né? Que é a vacina, né, que a gente deveria fazer para quem viaja muito, né? Então, porque embora, né, a hepatite A, a contaminação é oral fecal, mas também, né, é uma vacina que está muito, digamos, até esquecida, né? Mas a gente reforça, né? Que é importante fazer, né? A gente fala da hepatite B, né? E esquece da A. É que a hepatite B tem o potencial de sequela muito grave, né? Sim, tá certo. Exatamente. E alguns pacientes também, voltando um pouquinho do paciente oncológico, muitas vezes, por exemplo, em algumas situações eu posso aumentar a dose e às vezes o número de doses também, né? Então, dependendo do tipo de imunização, por exemplo, nos Estados Unidos, a gripe, eles fazem com alta dose, uma vacina um pouco diferente para pacientes, sabe, antes de começar o tratamento oncológico, né? Se vai circular, vai entrar o período do frio, eles dão uma dose alta, eles dão uma dose maior e às vezes você não fazem duas imunizações, né? Faz uma, depois 2 meses faz outra. E até para hepatite, então, cada vacina, cada perfil de paciente tem as suas peculiaridades. Então, tem umas diretrizes que elas são gerais, assim, mas dentro daquelas a gente adequa melhor para aquele paciente, para aquela realidade daquele paciente. Né? Para isso nós temos especialista. Tá? Então, na dúvida a gente consulta com o imunologista, né? Tá? Muito bom. Alessandra, eu quero te agradecer muito essa conversa super informativa. Para mim foi muita informação, imagino para quem está nos assistindo, não é? Tenha sido de muito valor. Que agradeço a oportunidade, né? E estamos, né? Sempre que podemos, né? Colaborar, levar informação para os pacientes é muito importante, né?
é informação, né? Às vezes não faz por medo, né? Exato. Então a gente tem que, tudo que a gente pode fazer para melhorar, né, com segurança, é o que a gente preconiza, é o que a gente quer para o nosso paciente, né? Exato. É a qualidade de vida dele, né? Nós E nós né? também, dentro da qualidade de vida, estão incluso, né, a imunização, a vacina, né, a prevenção de doenças. Agradecemos os ouvintes, os assistentes, não é? Mais um episódio do podcast CTK. Mês que vem nós temos mais e convidamos todos a continuar nos acompanhando nas suas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. E agradecer de novo a participação da nossa querida amiga e colega, doutora Maria Sônia. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e poder contribuir, né, com esse serviço que é de referência, né, não só na nossa cidade, mas na região, né. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Até logo a todos.